Eclesiastes, capítulo 2, versículos 12 até o versículo de número 17. Assentados como vocês estão, acompanhe, por favor, a leitura da palavra, depois a gente vai seguir no momento de instrução. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 12 até o versículo de número 17. Olha só o que nos diz, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Eclesiastes 2, 12 até o versículo de número 17. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há determinados assuntos, há determinadas matérias, há determinados temas que eles são indesejáveis para as pessoas, indesejáveis para os seres humanos no sentido geral. Por quê? Porque são temas, matérias, assuntos que nós não gostamos. Não gostamos porque, de certa forma, esses temas, esses assuntos, nos desafiam em relação às nossas vidas. Não gostamos porque esses assuntos, de certa forma, colocam uma realidade muito clara, muito patente em relação ao nosso viver, que muitas vezes a gente não abraça de bom grado. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, quais são então alguns desses temas? Quais são então alguns desses assuntos? Conforme nós dissemos, indesejáveis, porque nos desafiam, indesejáveis, porque nos trazem determinadas realidades. Um desses temas, um desses assuntos é o tema ou assunto da morte. O tema ou assunto da morte. Como diz o ditado popular, muitas vezes a gente foge desse tema como o diabo foge da cruz. Não tem esse ditado, né? Quando a pessoa foge de algo, aí geralmente se diz, fulano foge daquilo como o diabo foge da cruz. Então muitas vezes a gente quer fugir, muitas vezes a gente não quer considerar, muitas vezes a gente não quer atentar para o assunto da morte. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, o fato, a realidade inevitável é que a morte ela vai acontecer, ela vai ocorrer, quer seja nas nossas vidas, quer seja na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos, quer seja na vida daquelas pessoas mais próximas, as quais nós amamos. Sobre essa questão da morte como algo inevitável, eu sempre gosto de citar uma frase que a gente encontra lá em um dos romances de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida, onde a gente vê lá, em um determinado momento, um determinado personagem falando: a morte é um mal irremediável. A morte é um mal irremediável. A gente não pode remediar
a morte. E aí, pensando sobre isso, eu pesquisei algumas frases acerca de pessoas importantes, personalidades, falarem em relação à morte, dentro desse viés, dentro dessa perspectiva de ser algo inevitável em relação às nossas vidas. Ayrton Senna, piloto conhecidíssimo nosso, ele morreu em 94, mas antes da sua morte, ele disse o seguinte, olha só o que ele falou: a morte, no dia em que ela chegar, chegou. Pode ser agora ou daqui a 50 anos. O certo é que ela vai chegar. E no caso de Ayrton Senna, no dia 1º de maio de 1994, na curva Tamburello, quando ele estava disputando uma das provas de Fórmula 1. Então, o fato é esse. Testemunhado de pessoas ímpias, testemunhado de pessoas cultas, a morte ela é irremediável, a morte ela é inevitável. Então, uma vez que você atenta para esse fato, uma vez que você atenta para essa realidade, aí fica justamente a pergunta, aí fica justamente o questionamento na sua mente, no seu coração. Como se preparar, meus irmãos, minhas irmãs, para a morte nesta vida? Como se preparar para a morte nesta vida? Será que é viável nós nos entregarmos à loucura, à insensatez? Será que é viável vivermos em dissolução, em pecado? Será que é propício aproveitarmos a nossa vida e nos prepararmos para a morte, acumulando o máximo de riquezas materiais? Será que são atitudes corretas? Será que são atitudes sábias? É o que a gente vai ver ao longo do nosso estudo. O importante é que a gente considere, o importante é que a gente entenda que nesse sentido, Salomão, ele tem muito a nos instruir, Salomão, ele tem muito a nos ensinar. Conforme nós temos nesse trecho que nós acabamos de ler, o pregador, no caso Salomão, ele avalia, ele estuda a existência humana com a sabedoria que Deus lhe havia dado. E, através dessa pesquisa, Salomão ele estava meio que como insistindo em procurar a forma de marcar a sua vida neste mundo, a forma de marcar a sua vida na história da humanidade. E aí, ele quer, dessa forma, dessa maneira, encontrar sentido para a vida. Entretanto, de maneira bem específica, nesse trecho que a gente leu, Eclesiastes 2, versículos 12 até o versículo 17, ao invés de Salomão avançar nesse propósito, de encontrar, enfim, um sentido na vida, ele acaba, meus irmãos, minhas irmãs, se decepcionando. Se decepcionando com o quê? Com a realidade concreta, com a realidade inalienável a todo e qualquer ser humano, a toda e qualquer pessoa, independente daquilo que a gente faça, independente da maneira como nós vivemos esta vida. Por isso, o que Salomão faz aqui nesse trecho, ele compara, ele avalia dois tipos de vidas que os homens podem ter. A vida de uma pessoa salva, sábia, melhor dizendo, a vida de uma pessoa nécia. E aí, ao avaliar a forma sábia de viver, ao avaliar a maneira nécia de viver, ele tira algumas conclusões que são fundamentais para a gente poder entender um pouco do sentido da vida. Então, basicamente, esse é o resumo que nós temos aqui dessa passagem. Então, pensando nisso, meus irmãos, pensando nisso, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos hoje, pela graça do Senhor, o seguinte tema: viver e morrer com sabedoria. Viver e morrer com sabedoria. E, basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em 4 momentos. Basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em 4 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai considerar que a sabedoria é a melhor coisa que a gente experimenta nesta vida. Em segundo lugar, a gente vai considerar que a sabedoria, ela não impede a morte nesta vida. Em terceiro lugar, a gente vai ver que a morte, ela apaga todas as conquistas desta vida. E, por fim, a gente vai ver que a morte, ela não é o fim para quem tem a Cristo. A morte, ela não é o fim para quem tem a Cristo. Então, a gente vai trabalhar essas 4 divisões, a gente vai trabalhar esses 4 pontos, olhando, sobretudo, para esse texto que nós temos diante de nós. Então, vamos seguir? Então, vamos destrinchar esse tema, esse assunto na manhã de hoje. Então,
em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a sabedoria é a melhor coisa nesta vida. A sabedoria é a melhor coisa nesta vida. Vejam aí o que Salomão nos diz entre os versículos 12, 13 e a parte inicial do versículo 14. Versículos 12, 13 e a parte inicial do versículo 14. Veja aí, acompanhe conosco a leitura desse trecho da palavra do Senhor. Ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Início do versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente aprende aqui nesses versos? O que é que a gente aprende aqui nesse trecho do livro de Eclesiastes? A gente vê Salomão fazendo uma comparação. A gente vê Salomão fazendo uma comparação entre a sabedoria, a loucura e a insensatez, chegando ao entendimento, chegando à conclusão que viver sabiamente é a melhor coisa que nós temos a fazer nesta vida, neste mundo no qual nós estamos. Repetindo, Salomão faz uma comparação entre a sabedoria, entre a loucura, entre a insensatez, e ele, Salomão, chega à conclusão que é muito melhor, é muito mais proveitoso viver de maneira sábia a nossa vida aqui neste mundo, a nossa vida aqui nesta terra. É interessante, não sei se vocês perceberam, mas esse trecho que nós lemos, ele inicia com a palavra então. Ou seja, ele está ligando aquilo que Salomão havia falado anteriormente. E o que foi, meus irmãos, o que foi, minhas irmãs, que Salomão ele havia falado anteriormente ao versículo 12? Ele estava considerando, conforme estudamos no nosso último estudo, ele estava considerando a vaidade dos prazeres, ele estava considerando a vaidade dos vícios, ele estava considerando a vaidade das posses, e aí ele volta a pensar na sabedoria como um fim em si mesma, como algo que possa satisfazer por ela mesma a satisfação das nossas almas. E aí, nesse trecho, o que é que ele faz? Ele compara a sabedoria com a loucura, ele compara a sabedoria com a insensatez. Loucura aqui tem a ver com pensamentos nécios, insensatos. Insensatez aqui tem a ver com atitudes nécias, atitudes insensatas. Então, Salomão, ele está analisando esse aspecto. Ele está analisando esse fato da vida, sabedoria, loucura e insensatez, e procurando avaliar essas coisas à luz da prática. E qual é a conclusão a que ele chega? Ele chega que viver de maneira sábia é melhor. Ele chega à conclusão que viver de maneira prudente é a melhor receita que nós temos aqui em relação à nossa vida. Da mesma forma que é proveitoso nós termos a luz no seu sentido físico, para a gente poder desenvolver as nossas atividades, a sabedoria ela é proveitosa para a nossa vida aqui neste mundo. Da mesma forma que você seguia corretamente quando os seus olhos estão na sua cabeça, a sabedoria, quando ela está na nossa vida, também é a melhor coisa que nós usufruímos ao longo da nossa existência aqui na Terra. Então, em termos resumidos, o que Salomão nos ensina é isso. Entre viver de maneira insensata, entre viver de maneira louca, entre viver de maneira sábia, a melhor coisa é viver sabiamente nesta vida. Eu não posso viver com pensamentos insensatos, eu não posso ter uma prática insensata na minha vida. Ao invés disto, eu devo vivenciar, eu devo me seguir, eu devo me pautar pela sabedoria. E o que é sabedoria aqui dentro desse contexto? É a maneira correta de você viver nesse mundo. É a maneira correta de você se comportar neste mundo, tendo a mentalidade de Deus e agindo conforme a sua vontade. A pessoa sábia é justamente essa pessoa.
uma vez que ela entende quem é Deus, uma vez que ela compreende a vontade de Deus, ela vai vivenciando essa vontade nos mais variados aspectos em relação à sua vida. Quer seja no sentido familiar, quer seja no sentido profissional, quer seja no sentido de igreja. Então, o sábio é aquela pessoa que se porta corretamente ao longo da sua vida aqui neste mundo. E é isto que Salomão está ensinando. É esta a defesa que ele está fazendo, que uma vida é vivida com qualidade quando ela é vivida com sabedoria. Uma vida ela é vivida da maneira correta quando ela é vivida com sabedoria. E é importante, meus irmãos, é importante, minhas irmãs, a gente ressaltar esse fato. Necessidade da gente ter a sabedoria e ver que, através dela, de fato, a gente experimenta qualidade de vida ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Por quê? Por várias razões. Mas, sobretudo, por alguns motivos que a palavra de Deus nos dá, mostrando-nos justamente isso, a importância da sabedoria para as nossas vidas. Os benefícios que a sabedoria, eles geram em relação às nossas vidas. De maneira bem rápida, e aí não muito distante. Abram aí, por favor, o livro de Provérbios, que também foi o livro escrito por Salomão, sem desmarcar essa passagem aí de Eclesiastes. Eu queria que nós víssemos, em relação à sabedoria, como ela nos beneficia, três coisas. Que a sabedoria, ela é preciosa, que a sabedoria, ela é protetora, que a sabedoria, ela é santificadora. Por isso que qualidade de vida a gente só tem através da sabedoria. Em primeiro lugar, que a sabedoria, ela é preciosa. Abram aí, por favor, Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Olha só o que o mesmo Salomão falará em relação à sabedoria, entre os versículos 13 até o versículo 15. Provérbios capítulo 3, versículos 13 até o versículo número 15. Veja como a sabedoria ela é preciosa. Por isso que somente através dela a gente tem qualidade de vida. Não com a loucura, não com a insensatez. Olha só, versículos 13, 14 e também o versículo número 15. Ele diz: feliz o homem que acha o que? A sabedoria. E ele segue: e o homem que adquire conhecimento. Por quê? Porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. Melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. A ela quem? A sabedoria. Ela é mais preciosa do que ouro, ela é mais preciosa do que prata, ela é mais preciosa do que pérolas. Salomão aqui está fazendo essa comparação de coisas no seu sentido financeiro, de coisas no seu sentido material. E quando ele compara essas coisas com a sabedoria, qual é a conclusão a que ele chega? A sabedoria tem mais valor. Não adianta você ter ouro, não adianta você ter pérola, não adianta você ter prata se você não tem sabedoria. Porque mesmo que você venha obter essas coisas, com a falta de sabedoria, você vai perder todas elas. É o que a gente vê na prática. Pessoas que têm, de certa forma, posse, recursos financeiros, mas são pessoas nécias, são pessoas insensatas, não são pessoas sábias e rapidamente elas destroem tudo aquilo ali. Então, ter posses no sentido material e não ter sabedoria não vale nada, porque a sabedoria ela é preciosa, mas não só preciosa. A sabedoria, meus irmãos, a sabedoria, minhas irmãs, ela é protetora, ela nos guarda, ela nos protege. Olha só que coisa importante, olha só que coisa extraordinária. Veja, por exemplo, o que o mesmo Salomão fala também no capítulo 3 do livro de Provérbios, só que um pouco mais adiante, ou seja, entre os versículos 21 até o versículo de número 24. Olha só como ele mostra não só a preciosidade da sabedoria, mas a proteção que a sabedoria ela nos fornece. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 21, Provérbios 3, 21, viu? Seguindo ainda no capítulo 3, só que no verso 21. Então ele diz o seguinte, ó: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda, veja, a verdadeira sabedoria e o bom siso. Por quê? Serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Veja, então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás.
Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. A sabedoria protege, meus irmãos. A sabedoria guarda. A sabedoria, ela é auxílio nesse sentido. E a gente vê justamente isso na prática. Quantas pessoas, sobretudo quantos jovens, acabam perdendo a sua vida, ou perdendo a liberdade da sua vida, pelo fato de não ter pautado a sua vida pela sabedoria, não ter escutado o conselho dos mais experientes, não ter atentado para as palavras daqueles que são mais sábios, e fica vivendo aqui nesse mundo de maneira nécia, procurando nas coisas desse mundo ter a sua satisfação. O que é que eles encontram? Prisão e escravidão. Então veja que a sabedoria não só é preciosa, a sabedoria também ela protege. Por isso que ela é fundamental, repito, para nos proporcionar qualidade de vida. E por fim, só para parar por aqui, a sabedoria ela é santificadora. A sabedoria ela é santificadora. Ela nos faz nos consagrar cada vez mais a Deus, abandonando uma prática de pecado. Olha só o que Salomão também fala acerca disso, lá em Provérbios capítulo 5. Não muito longe do texto que a gente está a considerar. Provérbios capítulo 5. Versículos 1 até o versículo 3. Provérbios 5, versículo 1 até o versículo 3. Salomão diz: Filho meu, filha minha, atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos. Para quê? Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, quantas famílias são destruídas pela falta de sabedoria. Muitas vezes vivendo ali dentro da realidade do lar, dentro daquilo que Deus determina, e as pessoas fogem dessa realidade, vão procurar aventuras, aqui no caso, aventuras amorosas, conforme Salomão fala, porque não seguiram na sabedoria, e aí se destrói não só elas mesmas, mas também as suas próprias famílias. Quantos casos, quantos exemplos. Então, chegamos à conclusão a que chegou Salomão. Entre a loucura, entre a insensatez, entre a sabedoria, qual é o padrão que eu devo viver a minha vida? O padrão da sabedoria. É melhor, é infinitamente melhor. É isso que produz qualidade verdadeira, qualidade genuína em relação à minha vida. Hoje, essa questão da qualidade de vida acaba sendo um assunto bem recorrente, né? Que as pessoas sempre falam, né? A gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar do nosso corpo, e de fato a gente tem que fazer isso, porque nós somos templos do Espírito Santo. Contudo, a qualidade de vida, ela não se restringe a você ter mente sã, você ter corpo são. Não, ela se estende também a quê? A você ser uma pessoa sábia, a você ter a mente de Deus e agir conforme a vontade de Deus nos mais variados aspectos da sua vida, quer seja enquanto pai de família, quer seja enquanto esposa, mãe, quer seja enquanto filho, quer seja enquanto profissional, quer seja enquanto patrão, enfim, em todas as esferas que se dê a nossa vida. Nós temos essa necessidade, irmãos e irmãs, de viver com sabedoria. É assim que a gente vai viver uma vida de qualidade. É assim que a gente vai se livrar de determinadas consequências negativas em relação à nossa vida. É assim que a gente vai ser preservado da destruição. É assim que Deus vai se agradar, na medida em que nós tivermos esse propósito e na medida em que nós andarmos nesse propósito em relação à nossa vida. Então, Salomão chegou a essa conclusão. Que conclusão? A sabedoria é a melhor coisa nesta vida. A sabedoria é a melhor coisa nesta vida. Mas não só isso. Há um segundo ponto que eu queria chamar a atenção, e eu queria que você voltasse mais uma vez à sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Ou seja, se no primeiro momento, Salomão aqui nos ensinou que a sabedoria é a melhor coisa nesta vida, no segundo momento, Salomão ele também aprendeu. Aprendeu o quê?
que a sabedoria não impede a morte nesta vida. A sabedoria não impede a morte nesta vida. É um jogo de palavra proposital que eu fiz, só para poder ficar melhor de guardar. A sabedoria não impede a morte nesta vida. A sabedoria não impede a morte nesta vida. Veja aí, versículo 14, parte B, versículo 15, parte A, e também o versículo 16, parte B. Esses trechos que nós temos aí. Atentem para eles. Eu vou ler bem devagarzinho para que você possa acompanhar. Versículo 14, parte B, versículo 15, parte A, e versículo 16, parte B. Ele diz: contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Verso 15, parte A. Pelo que disse eu comigo. Como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria? Verso 16, parte B. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Então, o que é que Salomão nos ensina aqui, meus irmãos? O que é que a gente tem a aprender através dessas palavras? A gente viu que ele fez uma comparação. A sabedoria é melhor do que a loucura. A sabedoria é melhor do que a insensatez. Mas Salomão também concluiu que a sabedoria, ela não previne a morte. Da mesma forma que morre a pessoa nécia, morre também a pessoa sábia. Isto é inevitável. A morte acontece, a morte ocorre a ambos, não só aos nécios, aos estultos, aos insensatos, mas também acontece aos sábios. É interessante que, conforme nós vimos agora há pouco, Salomão ele destacou uma enorme diferença. E de fato, há uma grande diferença na vida, nos valores, nas ações de um sábio quando comparado com uma pessoa nécia. É completamente diferente. O próprio Salomão, pessoalmente, procurou pautar a sua vida pela sabedoria, procurou pautar a sua vida pela prudência, procurou pautar a sua vida pelo conhecimento. Contudo, qual foi a conclusão a que ele chegou? Independente, meus irmãos, independente, minhas irmãs, dos bons frutos que uma vida sensata produz, e de fato, uma vida sensata ela produz bons frutos, Salomão, como ele nos ensina, passaria, como todos nós passamos, pelo mesmo processo, o processo da morte. E aí se iguala tanto sábios como também tolos, tanto inteligentes como também nécios. A morte nivela e nivela a todos. A grande verdade que a gente entende aqui nesse texto, o grande princípio que a gente consegue extrair dele é que todos, meus irmãos, todos, minhas irmãs, morrerão nesta vida, independente daquilo que eles tenham feito, independente daquilo que eles tenham aprendido, independente daquilo que eles tenham sentido, independente daquilo que eles tenham deixado para trás. A morte vai nos acometer no seu sentido geral e não há como fugir a essa realidade. Salomão mostra isso. É bom viver uma vida sensata? Traz bom fruto, traz bons frutos, com toda certeza. Agora, sabedoria não previne morte. O sábio, ele não deixa de morrer, ele vai ter o mesmo fim do que o nécio. E aqui você já encontra um princípio para a vida. Qual o princípio que aqui a gente encontra? Qual o princípio que aqui a gente aprende? Eu gosto sempre de dizer, irmãos e irmãs, que a morte ela é democrática. O que é isso? Ela atinge todos. Rico, pobre, preto, branco, homens, mulheres. Como, Marisa? Ela é democrática. Ela pega todo mundo. Não tem esse negócio, entendeu? Se você for um rei, como foi Salomão, a morte vai lhe atingir. Se você for um plebeu, né, como existiam vários ali na nação de Israel, também a morte vai atingir. Se você for uma pessoa jovem, a morte vai lhe atingir. Se você for uma pessoa de idade, também. Então, nesse sentido, a morte ela é democrática. Ela pega tudo e todo mundo, não faz diferenciação nenhuma. Mas não só isso. A morte, meus irmãos, ela é incontrolável. Quem pode resistir à morte? Não vou morrer hoje não. A morte virá, mas eu vou deixar para amanhã porque eu consigo ter esse poder sobre ela. Quem pode fazer isso?
Quem pode fazer isso? Não, morte, amanhã, hoje não. Daqui a um mês, hoje não. Daqui a um ano, hoje não. Quem, meus irmãos? Quem, minhas irmãs, pode fazer isso? Ninguém, ninguém, ninguém. É por isso que eu gosto muito daquela frase de Ariano Suassuna: a morte é um mal irremediável. Foi como disse Ayrton Senna: ela pode demorar 50 anos, mas um dia ela vai chegar. Não tem como nós mudarmos essa situação. O que é que o autor aos Hebreus nos fala? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o que? O juízo. Se você volta um pouco lá para o Salmo 139, versículos 16, é dito que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Então, você não adianta o dia em que vai morrer, nem você vai ultrapassar o dia da sua morte. Pode ser morte morrida, pode ser morte matada. Existe um ditado popular que diz, né, que a morte ela só quer uma. Os irmãos estão afiados. Mas é isso mesmo, meus irmãos. Essa é a sabedoria divina abaixo do sol. Não tem como a gente fugir disso. Desculpa, não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente fugir disso. Mas aí fica a questão: se a morte não pode ser evitada, se ela é invencível, se ela é incontrolável, o que é que eu faço com isso? Tem várias coisas, mas pelo menos uma. Irmão, irmã, aprenda a lidar com a morte. Ela vai vir, quer você aceite ou não, dentro das circunstâncias que Deus determinou. E você não vai poder evitar. Pense que a sua vida é um rio que vai seguindo a sua correnteza normal, mas inevitavelmente ele vai desaguar onde? Na morte. Ele vai desaguar na morte. Então, não adianta ficar depressivo, não adianta ficar ansioso, não adianta ficar abatido. Se você sabe que não vai poder escapar da morte, então o que é que você deve fazer? Você deve aprender a lidar com ela, através do ensinamento da palavra, através do subsídio das escrituras sagradas, para que você possa, através do evangelho, obter consolação para a sua alma, conforme a gente vai ver no último ponto da nossa lição. Então veja, a sabedoria é a coisa melhor que a gente pode ter nesta vida? Sim. Mas a sabedoria, ela não vai impedir que a gente morra. Da mesma forma que morre a pessoa tola, vai morrer também o sábio. Isto é a ordem natural das coisas em virtude do pecado. Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, já havia dito que o salário do pecado é a morte, é o pagamento que a gente recebe. Morte no seu sentido físico, morte no seu sentido espiritual, não importa. A morte está diretamente relacionada ao pecado e por isso nós morremos. Por isso nós morremos. Então veja, a sabedoria é a melhor coisa desta vida. Veja, a sabedoria não impede a nossa morte nesta vida, mas não só isso. Em terceiro lugar, anota aí, se você quiser anotar. A morte, ela apaga todas as conquistas desta vida. A morte, ela apaga todas as conquistas desta vida. Veja aí, o versículo 16. Eclesiastes 2, versículo 16. Salomão assim nos ensina. Pois, tanto do sábio como do estulto, veja, a memória não durará para... Pois, passados alguns dias, veja, tudo cai no esquecimento. Tudo cai no esquecimento. Salomão aqui, através dessas palavras, ele percebe que a relevância, a importância da sua vida, apesar de rei, dura apenas a existência nesta vida. Pegaram aí, meus irmãos? Salomão aqui nos ensina que a relevância da sua vida e, como consequência, a relevância da nossa vida, ela só dura até o tempo que a gente vive nesta vida. Depois que a gente parte para a eternidade, que a gente vai para o mundo dos pés juntos, não é isso que as pessoas falam, né? Então, a nossa memória, a tendência é que ela vai ser
ser esquecida, é que ela vai ser apagada, o que fizemos ou o que realizamos. Então, qual é a percepção de Salomão aqui? Ele enxerga que no futuro, nada daquilo que ele realizou faria qualquer diferença para as gerações seguintes, para as gerações vindouras. As suas obras e o seu próprio corpo virariam pó com o passar dos séculos. E o pior de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, ele, Salomão, estaria, através da morte, lado a lado e no pó, no esquecimento, com os corpos dos tolos que escolheram viver de maneira oposta à sua vida. Isso é que é contraditório muitas vezes, né? Ele ia ter o mesmo fim, ele ia cair no mesmo esquecimento. Aqui o Nés também vai cair quando ele vai morrer. É a ordem natural das coisas. A grande verdade, meus irmãos, o grande princípio, minhas irmãs, que a gente aprende é que a morte, quer você aceite ou não, ela põe fim às nossas memórias. A morte, ela põe fim às nossas memórias. Há no ser humano o desejo de ser eterno. É interessante que a gente sempre vê isso, né? Estava até vendo essas questões comemorativas, ou pelo menos alusivas à morte de Pelé, né? O eterno, o homem tem disso, ele quer se eternizar. E isso não é uma coisa nova, não. Porque quando a gente olha o livro de Gênesis e a gente vê a motivação através da qual as pessoas construíram a Torre de Babel, era com que intuito, com que objetivo? Tornar o quê? Célebre o nome deles. Então no ser humano existe esse desejo, esse intento de se eternizar, quer seja através da memória que ele vá deixar, quer seja através das obras que ele vá realizar. Contudo, o que fica de verdade, o que fica de fato, é que a morte vai colocar fim nessas falsas e equivocadas pretensões que nós temos. A morte, irmãos e irmãs, ela leva ao esquecimento tudo aquilo que nós fizemos. A morte, ela leva ao esquecimento tudo aquilo que nós fizemos. Eu não estou falando de 10 anos, eu não estou falando de 20 anos, de 30 anos, mas depois que passa 50, 100, 200 anos, vão ficar poucas coisas. E aí você vai ser esquecido. Não só você, mas aquilo que você fez nessa vida. Olha só o que Salomão havia dito, e a gente já observou isso lá no versículo 11 do capítulo 1. Voltem aí, só um capítulo. Olha só o que Salomão fala. Isso aqui é sabedoria, meus irmãos. Sabedoria debaixo do sol. Quer você aceita ou não, o fato é esse. Então, olha só o que é dito aqui, ó. Capítulo 1, versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Tudo vai cair no esquecimento. E aí você pode perguntar, pastor, e o que é que eu faço com isso? Hoje eu tive meu ego ferido, fiquei decepcionado. Vou ser esquecido quando morrer. O que é que eu faço com isso? Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que a vida continua, independente da sua existência. A vida, ela continua independente da sua existência. Muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente cai no erro. A gente cai no erro de pensar que as pessoas não vão viver sem nós. Às vezes a gente não pensa nisso, se eu morrer, o que será que falando de tal? Ele não vai morrer junto com você, não. É interessante, né? Porque é cômico, mas é uma verdade, né? Você está ali, né, no velório, aquele choro, aquele moído todinho, mas quando você enterra o caixão, se jogar você quer sair dali. Fica também, agarra ali. A vida segue, meu irmão. A fila anda, entendeu? Não tem como a gente fugir a essa realidade. Então, como é? Nós não somos insubstituíveis. Nós não somos. A vida vai seguir. Outras pessoas vão se levantar. Aquilo que nós fizemos, outros farão. Talvez melhor do que nós. E assim sucessivamente, porque é o ciclo natural da vida. Então, viva nessa perspectiva. Que perspectiva? Que mais cedo ou mais tarde, você não vai estar aqui nesta vida. Conduza a sua vida nessa visão. Que amanhã você pode partir para a eternidade. Lidere a sua família dentro desse objetivo. E quando você partir, os seus filhos seguirão no caminho da fé. Então, faça a sua vida de malas prontas para a eternidade.
porque você não pode controlar. O que vai acontecer comigo daqui a meia hora, meus irmãos? Eu não sei. O que vai acontecer conosco daqui a meia hora? Nós não sabemos. A morte vai chegar. E é interessante porque por mais que a gente tenha noção dessa realidade, a gente não se acostuma. Na verdade, o fato de a gente não se acostumar completamente tem até uma razão bíblica. Qual é a razão bíblica? Deus nos fez para viver eternamente. Infelizmente, o pecado, ele desviou essa rota, vamos assim dizer, e agora a gente tem que conviver com a morte. Então, por isso que no coração do ser humano, a gente nunca vai se contentar com a morte. A gente aprende a lidar com ela, mas se contentar completamente, não. Porque ela traz tristeza, ela traz separação, ela proporciona saudade, isso é ruim. Todos nós sabemos que isso é ruim. Mas, não obstante essas coisas, o fato é que ela vai vir. Que ela vai nos tirar desse mundo. Que vai tirar pessoas que nós gostamos deste mundo, entendeu? Talvez mais cedo que nós pensemos. Então, a grande questão é essa. A gente deve viver dentro dessa perspectiva. Que perspectiva? Hoje eu estou aqui, agora eu estou aqui, talvez não amanhã. Talvez não daqui a 30 minutos. Por isso que eu devo viver da melhor forma esta vida, aproveitando para a glória de Deus. Ok? Agora, saiba de uma coisa, a morte ela vai apagar tudo que você fez, tudo que você realizou. Talvez na primeira geração alguém se lembre, na segunda geração talvez nem todo mundo, da terceira para a quarta para a quinta aí ó, acabou, virou pó, entendeu? Pó. Essa semana mesmo eu estava vendo, fiz até um comentário com o Islândia. A gente estava indo para o centro da cidade, subindo aqui a Floriano Peixoto. E a gente sabe, né, que a gente passa do lado direito, ao lado do Hospital Antônio Tagino. Não sei se vocês já repararam, mas houve uma mudança lá e os corpos, né, das pessoas que morrem saem agora pelaquela lateral. Fizeram até uma saída bem organizada, bem bonitinha, entendeu? Se bem que o motivo é feio, né? E eu vi lá, né, um carro da mortuária, um caixão dentro, sol queimando, sozinho. Eu digo, mas olha mesmo, pensei igual o Matuto, mas pia mesmo. A gente luta tanto, a gente trabalha tanto, a gente vai acabar daquele jeito. Vamos partir para a eternidade e a gente vai acabar naquela caixinha, sozinho. A nossa memória vai junto com os nossos corpos. Essa é a realidade da vida. Ok, meus irmãos? Decepcionante, né? Triste. Que motivação a gente tem para viver? Tem, meus irmãos. E aqui que eu quero trabalhar o quarto ponto na nossa manhã de hoje, no nosso estudo. Qual é o quarto ponto? A morte não é um fim para quem tem a Cristo. A morte não é o fim para quem tem a Cristo. Vejam aí. O versículo 15, parte B, e todo o versículo 17. Versículo 15, parte B, e todo o versículo 17. Diz o seguinte: por que, pois, busquei eu sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Versículo 15, parte B do capítulo 2. Vou repetir. Por que, pois, busquei eu a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Versículo 17. Pelo que aborreci, odiei a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então Salomão agora chega às suas conclusões. Ele viu que o viver sábio é melhor do que o viver nécio. Ele observou que a morte é inevitável e vai atingir tanto ao sábio como também ao nécio. E ele foi mais além ainda. Ele percebeu que a morte ela vai pôr fim a todas as memórias, quer seja do sábio, quer seja do nécio. Então, Salomão ele tem pelo menos três reações. A primeira delas, ele considerou inútil buscar sabedoria, e a gente viu isso, tanto é que ele falou: por que, pois, busquei eu a sabedoria? No final das contas, a sabedoria não livra da morte. No final das contas, a sabedoria não vai impedir que eu entre no esquecimento da memória das pessoas. Então, ele achou inútil buscar a sabedoria. A primeira reação. A segunda, ele odiou a sua vida. Tanto é que ele fala: pelo que aborreci. A palavra aborrecer aí, literalmente falando, significa odiar.
odiar mesmo, literalmente falando. Por quê? Porque ele percebeu que as conquistas humanas, que ele tinha se esforçado, que ele tinha se empenhado, e que por mais que tivessem sido grandiosas, como de fato elas foram, mais cedo ou mais tarde elas seriam esquecidas. Então, ele teve esse sentimento em relação à sua vida. E por fim, ele considerou tudo fútil e sem sentido. Tanto é que ele concluiu no final do versículo 17: tudo é vaidade, vapor, futilidade, e correr atrás do vento é sem sentido, que a gente nunca vai pegar o vento. Então, essa descrição frustrante que Salomão faz em relação a todas as suas palavras, ela leva em conta, e aqui onde está a pegadinha, ela leva em conta o desejo do homem de desfrutar da sabedoria e tornar célebre a sua obra como fins em si mesmos. Aqui onde está a pegadinha. Ele traduz o sentimento da pessoa que busca a sabedoria pela sabedoria. Ele traduz o sentimento das pessoas que procuram, através das obras, se eternizar, mas que chega à conclusão que a morte vai pôr fim a todas essas coisas. Então ele traz a visão do homem que coloca na sabedoria, que coloca nas realizações a função fundamental, principal da sua vida. Eu estou aqui para isso, para ser sábio. Eu estou aqui para isso, para realizar obras. Então, quando você se depara com a realidade que a morte destrói tudo isso, você fica como? Frustrado, decepcionado. Então, ele está trazendo o sentimento, veja, ele está trazendo aqui o sentimento da pessoa que coloca a sabedoria como fim principal da sua vida, da pessoa que coloca as suas realizações como fim principal da sua vida e se frustra porque a morte vai acabar com tudo isso. Então ele revela o sentimento que se passa no coração dessa pessoa, que vê a sua vida aqui debaixo do sol, que procurou a sabedoria para ser melhor do que os outros, que procurou realizar coisas para fazer coisas maiores do que os outros, mas a morte vai destruir tudo isso. Então ele traduz esse sentimento, dessa visão debaixo do sol. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, a visão acima do sol, ela é diferente. A visão acima do sol, ela é diferente. Ela tem a vida como meio de quê? De glorificar a Deus. A perspectiva já muda completamente. Eu não sou sábio simplesmente pelo desejo de ser sábio. Eu não realizo obras simplesmente pelo desejo de realizar obras. Eu busco a sabedoria, eu realizo obras com o objetivo de glorificar a Deus através dessas coisas. A visão acima do sol. Então, isso acontece através da sabedoria que a gente adquire, isso acontece através das obras que a gente realiza. Então, quando você tem essa perspectiva da vida, você não se desespera com a morte. Se eu vivo a minha vida para a glória de Deus, eu não vou me desesperar com a morte. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Então, por quê? Porque a gente crê, irmãos e irmãs, que a morte nada mais é do que um dos caminhos que vai nos levar não só para a eternidade, mas vai nos levar para a presença de Deus. Pensando dessa maneira, a morte ela não é uma inimiga. Pensando dessa forma, a morte ela é nossa amiga, porque de certa forma ela encurta, porque só existem duas formas de você partir para a eternidade e assim desfrutar de comunhão plena com o Senhor. A primeira delas, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, a gente não sabe quando isso vai acontecer. A segunda delas, através da morte. Então, quando a gente morre, dentro dessa perspectiva, a gente antecipa, vamos assim dizer, não antecipa porque é tudo dentro do tempo de Deus, né? É apenas para a gente poder aqui, de certa forma, brincar. A gente antecipa a nossa ida à presença de Deus, porque a nossa esperança, ela não está firmada nas coisas deste mundo. Seja a sabedoria, seja as obras. Porque na medida em que os nossos valores eles estiverem firmados neste mundo, irmãos e irmãs, nós seremos as pessoas mais tristes desta vida. Olha só o que Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Abra aí, por favor. Veja como tem crente que está assim, abatido. Eu vou morrer, vai. Eu vou deixar tudo, vai. Vamos desesperar. Não viva dessa forma. Não viva dessa forma. Isso é um inferno na terra. Não é isso que Deus quer para você. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15.
Essa é a visão que a gente deve atentar. Porque do contrário, a gente vai viver infeliz. Porque a gente sabe que vai morrer, sabe que vai ficar esquecido. Eu vou ficar depressivo? Não. Olha só o que Paulo fala. Olha só. Se a nossa esperança em Cristo, veja, se limita apenas a esta vida, olha a conclusão a que Paulo chega. Somos mais infelizes do que todos os homens. Oi? 19. Eita, eu não falei o versículo não? Versículo 19, deixa eu repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, veja, somos os mais infelizes de todos os... Precisa dizer mais alguma coisa, meus irmãos? Você só tem dois caminhos. Ou você tem a visão terrena da vida, ou você tem a visão celestial da vida. Aqui é viver na infelicidade. Aqui é você viver a vida, mas na alegria. Sabendo que mais cedo ou mais tarde, a morte, mesmo que ela venha, vai ser vencida. Por quê? Porque Cristo nos garantiu isso. Lá em João, capítulo 11, versículo 25, Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morra, aquele que ainda morra. Vamos ver o texto. Aqui Cristo faz um jogo de palavras. Cristo faz um jogo de palavras que eu não peguei aqui. Mas quando a gente quer, não sai, né? Então pronto. Vamos lá. João 11, 25. João 11, 25. Estou já acabando, viu? Olha só. É quem crê em mim. Era a frase que estava faltando. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Veja, quem crê em mim, ainda que morra, por que eu vou viver ansioso com a morte? Ela vai chegar. Mas depois Cristo ele vai fazer com que eu ressurja dos mortos, porque ele venceu a morte. E Cristo não só fará isso, mas conforme o ensinamento do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículos 20 até o versículo 21, Cristo vai transformar o nosso corpo mortal num corpo semelhante à sua glória. A morte não é o fim para nós, meus irmãos. Ela vai chegar, mas ela não vai nos conter por tempo indeterminado. Vai chegar o dia em que nós seremos ressuscitados, em que nós seremos glorificados, em que nós estaremos para sempre na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o seu santo e excelso nome. Aí é diferente. Você enxerga a morte com outros olhos, você tem outra perspectiva em relação a essa vida. A morte vai chegar, vai nos tirar muitas coisas, mas depois nós seremos substituídos infinitamente por aquilo que Cristo trará na sua glória para nós. Então, a morte, ela não é o fim para aquelas pessoas que creem e creem em Cristo. Então, fechando. Irmãos, irmãs, nos alegremos com a vida que temos, uma vez que nós estamos em Cristo. Nos alegremos com a vida que temos, uma vez que nós estamos em Cristo. Busquemos viver, sim, uma vida sábia, porque é vivendo uma vida sábia que nós seremos livres de determinadas situações difíceis e consequências negativas nesta vida. Procure sim, viver de maneira sábia. Você vai se livrar de grandes males ao longo da sua existência aqui neste mundo. Realize, meu irmão, minha irmã, obras que Deus, porventura, lhe confie você a fazer. Empreenda naquilo que Ele determina para você empreender. Agora, meu irmão, minha irmã, faça tudo isso, não para o seu engrandecimento próprio. Faça isso para a glória de Deus. Porque quando você faz isso para a glória de Deus, quando a morte chegar, você não vai temê-la, porque Cristo já morreu a sua morte no lugar, ou porque Cristo já morreu a nossa morte lá na cruz do Calvário. Caso Ele volte, até nós morrermos, nós estaremos com Ele na sua glória, estaremos com Ele na sua presença. Então, será lucro também para nós. Então, essa é a visão. Essa é a visão que nós devemos ter. A visão não debaixo do sol, mas a visão acima do sol. Da sabedoria, da loucura
da estutícia, considerando a realidade da morte e suas consequências para a nossa vida. Então, não se desespere, se alegre, não se desmotive, que você se fortaleça. Vivemos a nossa vida para a glória de Deus, morreremos para a sua glória, e na vinda gloriosa de Cristo nós teremos corpos ressurretos, gloriosos, para viver eternamente com o Senhor para todo sempre. Amém. Essa é a visão da vida que Deus quer que nós tenhamos, para que assim glorifiquemos o seu nome. Amém.